Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal de vídeos do Thiago Gaban. Bom, como vocês acompanham, principalmente o pessoal que acompanha aí o meu canal de vídeos, sabe que o Tomatão, na verdade o carburador original do Tomatão, ele está fazendo manutenção lá no Alan da AJ Carburadores, porque eu encontrei uma entrada falsa de ar que infelizmente eu não consegui resolver o problema com recursos próprios. Então eu recorri ao Alan da AJ Carburadores e ele está fazendo o serviço para mim. Enquanto isso, o Tomatão está rodando aqui com o carburador H30 PIC, que foi o mesmo carburador que eu fui lá para a rodovia Transamazônica com ele. Mas eu tenho um negócio para contar para vocês. Eu tenho um amigo que se chama Fernando e ele tem um Fusca 82 1300, se eu não me engano. E o motor dele, na verdade o Fusca dele, o motor do Fusca dele foi para retífica e vai passar lá mais ou menos uns 10 ou 15 dias. E conversando bastante com ele me fez uma proposta, tá? Ele falou para mim: Thiago, é o seguinte, o motor do meu Fusca tá na retífica, tá? Então você tem aí 10 dias mais ou menos de prazo. E para que é esse prazo? O prazo que ele me deu é para a gente poder fazer o teste com esse carburador aqui de Venturi variável, tá? Esse carburador é do carro do Fernando, tá? Tá instalado no Fusca dele há um ano mais ou menos e ele roda normalmente com esse carburador. E ele me fez um desafio. Ele falou: Thiago, testa esse carburador, que depois desse teste eu acho que você vai querer um igual. Eu falei: tudo bem, então me empresta o carburador, eu vou montar ele no Tomatão e a gente vai rodar aí por alguns dias e ver a questão de desempenho, tá? Economia de combustível, infelizmente, a gente não vai ter como averiguar, porque eu tenho prazo para devolver esse carburador para ele, né? E um teste de economia legal seria colocar o carro numa estrada aí, rodar mais ou menos uns 400 quilômetros, para a gente ter noção de quão econômico fica o Fusca 1600 com carburador de Venturi variável, tá? O Fernando, ele comprou esse carburador de um cara chamado Danilo Ferrari e o Danilo Ferrari, quando vendeu o carburador para ele, passou umas orientações sobre como fazer uma regulagem inicial. É aquilo que o Tonella sempre fala: carburador novo não é carburador regulado. E esse carburador de Venturi variável, ele também não foge à regra, tá? Então ele me passou algumas orientações aí. Eu vou montar esse carburador de Venturi variável aqui no Tomatão e vocês vão acompanhar aí uma boa parte do teste desse carburador no motor 1600 do Tomatão. Bom, esse procedimento aqui não tem necessidade de ficar mostrando, tá? Tem vários vídeos do Tonella falando sobre isso, tá? Já soltei o cabo do acelerador aqui embaixo, já soltei a mangueira de avanço a vácuo do distribuidor, soltei o tubo de alimentação do carburador aqui, logo na saída da bomba de combustível. Os dois parafusos 13 mm, um aqui e outro lá atrás, eu já soltei. Agora o carburador, o H30 PIC, está pronto para sair daqui. E agora a gente vai fazer
a instalação do carburador de Venturi variável. Aqui no carburador de Venturi variável, eu vou tirar esse conjunto do filtro de ar aqui, porque eu vou precisar ter acesso ao pistão que tem aqui dentro, tá? E também eu preciso, tirando o filtro de ar, eu consigo um acesso melhor para fazer a regulagem aqui de um parafuso que está posicionado aqui na parte de trás do carburador. E pela presença ali da capa da ventoinha, a posição é um pouco inconveniente. Então eu vou pegar agora uma chave sextavada de 11 milímetros e vou soltar aqui os parafusos o parafuso, na verdade, do suporte aqui do filtro de ar. Então estou tirando aqui um parafuso de 11 milímetros. Agora eu vou tirar esse outro parafuso aqui, que ele segura a parte de baixo, a base aí do filtro, tá? Então tirei essa tampa aqui, e o parafuso que eu vou fazer a regulagem é esse aqui, e eu consigo acessar ele, consigo girar ele com uma chave de 17 milímetros, tá? Aqui no interior do carburador eu tenho um pistão, tá? E é justamente por isso que esse reservatório aqui, ele veio com um pequeno saquinho aqui para não vazar o óleo que tem aqui dentro, tá? Então esse suporte aqui, eu vou posicionar ele ali no mesmo parafuso que fixa o suporte da bobina de ignição, e aí vocês vão acompanhando aí algumas partes da montagem que eu vou fazer. Bom, eu vou colocar o carburador aqui na posição dele. E agora eu vou colocar os parafusos, as porcas, né, de 13 milímetros aqui embaixo, para fixar o carburador no coletor de admissão. O carburador já está montado no lugar. Já apertei os parafusos, as porcas inferiores aqui sem excessos, tá? Até mesmo para não danificar a parte de baixo aqui. Isso aí foi orientação dada aí pelo meu amigo Fernando. Liguei o tubo de alimentação do carburador aqui na saída da bomba de combustível. E por enquanto o único inconveniente que eu tive foi com esse parafuso que vai fixado aqui no suporte da bobina de ignição. O parafuso ele tinha que ser 5 milímetros maior para ele poder passar aqui por esse suporte, tá? Então previamente, só para eu dar umas voltas com o carro, só para eu fazer uns testes iniciais aqui, eu vou fixar o suporte aqui do mini reservatório aqui na bobina de ignição, e a bobina vai ficar presa só por esse suporte, porque eu não tenho um parafuso desse daqui com comprimento 5 milímetros maior. Então eu acredito que para fazer esse tipo de teste aqui com o carro, o fato de não ter um dos parafusos do suporte da bobina, acredito que não vai me causar nenhum inconveniente,
tá? Mesmo porque esse teste é só por alguns dias. Pronto, 2 minutos depois eu já coloquei o parafuso de 10 milímetros ali para fixar o suporte desse mini reservatório, e a bobina de ignição está fixa apenas por esse parafuso. O meu amigo Fernando, quando instalou esse carburador, ele recebeu a orientação do rapaz que vendeu para ele, né, do Danilo Ferrari, e eu já tirei aquele saquinho que estava protegendo aqui para não dar vazamento do fluido que tem aqui dentro, mesmo porque essa tampa aqui, essa tampinha, ela tem um respiro, então foi por isso que ele colocou o saquinho para não dar nenhum vazamento, tá? Já tirei o saquinho daqui e apertei a tampinha aqui também sem excessos. Um procedimento que o Danilo Ferrari orientou para o meu amigo fazer, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, é pressionar esse pistão aqui sem ferramenta nenhuma, só com a mão, por 5 vezes, tá? Aí dessa forma aí, vocês estão vendo o pistão aberto, fazendo o trabalho aí do Venturi variável. Aí eu vou soltar, automaticamente ele volta, e eu vou fazer esse procedimento por 5 vezes para escoar qualquer possível bolha de ar que tenha aqui no pistão, no diafragma interno, tá? Então já fiz uma vez, eu vou fazer mais 4 vezes agora. E o que eu percebo? Quando o pistão está recuado, o nível do fluido aqui, ele fica numa marcação escrito lower, que significa, traduzindo para o português, nível mais baixo. Quando eu empurro o pistão aqui na minha direção, o fluido sobe, atingindo aí a marcação, deixa eu ler aqui, upper, que significa nível mais alto, tá? E até agora eu não percebi a saída de nenhuma bolha de ar por aqui, tá? Mesmo porque o reservatório ele é translúcido, né? Talvez eu nem consiga ver se saiu alguma bolha de ar ou não. Então eu vou terminar de fazer essa escorva, né? Essa sangria, e daqui a pouco eu volto aí para mostrar para vocês. 1 minuto depois eu já fiz a sangria aqui do pistão do Venturi variável. Montei a mangueira, o tubo do avanço a vácuo aqui do distribuidor. Agora eu vou dar partida no carro, e qualquer problema que eu tiver, eu mostro para vocês aí. Bom, eu liguei o carro aqui e eu tô segurando ele acelerado porque ele não tá dando marcha lenta, tá? Então se de repente eu morreu, tá? Ele não tá dando marcha lenta. Então o que eu vou fazer? Por orientação do meu amigo, eu vou abrir essa porca aqui. Eu vou abrir essa porca por 3 voltas, tá? Para eu poder fazer a regulagem aqui. E ele falou que quando eu abrir essa porca, o carro com certeza ele já vai parar ligado. E o procedimento de regulagem é mais ou menos o mesmo de fazer a regulagem da mistura. Então como que vai ser feito? Eu vou fechando esse parafuso aqui 1/6 de volta. Aí eu aguardo mais ou menos uns 15, 20 segundos até o motor estabilizar a rotação.
Aí quando eu fechar o parafuso e ele começar a embaralhar, o motor começar a falhar, eu vou abrir ele entre 1/4 e meia volta, da mesma forma que a gente regularia o parafuso da mistura aqui do H30 PIC, tá? O efeito, segundo meu amigo, ele falou que vai ser exatamente o mesmo. E é isso que eu vou fazer agora. Pessoal, 10 minutos depois, o carro tá com o motor quente, tá? O que eu tô percebendo aqui é um cheiro muito forte de gasolina saindo pelo escapamento, tá? A rotação do motor tá baixa, tá? Tá em torno de 690, 700 RPM. Então agora chegou o momento de eu fazer a regulagem da mistura, tá? Eu vou pegar a chave de 17 milímetros e vou girar o parafuso nesse sentido, tá? Para ir fechando, para empobrecer a mistura. E eu vou fazer isso agora, tá? Pra gente poder fazer aqui a regulagem. Lembrando que eu vou girar o parafuso bem devagar e vou acompanhando o funcionamento do motor. Eu já fechei uma volta o parafuso, já virei, vamos dizer assim, 6/6, 360 graus, e eu percebo agora um aumento na rotação do motor. O motor agora tá girando a aproximadamente 790 a 800 RPM. Eu vou continuar fechando o parafuso. Mais meia volta que eu dei, a rotação do motor chegou a 900 RPM e eu vou continuar fechando porque o motor ainda não começou a embaralhar. Nesse momento eu já fechei 2 voltas e a minha rotação agora é de 920 RPM. Um sexto de volta que eu já fechei, o motor começou a embaralhar, a rotação caiu bastante, tá? Ele está chegando aí a 650 RPM. Agora eu vou abrir o parafuso da mistura meia volta. Pronto. Agora sim a mistura está regulada.
a rotação do motor está em torno de 970, 980 RPM. Agora a gente vai montar o filtro de ar e sair para dar uma volta. Pessoal, saí para dar uma volta com o carro aqui e a sensação que eu tenho é o seguinte: o que eu tô sentindo aqui, em resumo, é que eu nunca dirigi, sinceramente, pessoal, eu nunca dirigi um Fusca com carburação simples, com, vamos dizer assim, não vou dizer potência, né, mas com tanto torque igual esse daqui, tá? Muito gostoso de andar. Parece, tá? Você tem a sensação que o pedal do acelerador ele responde muito rápido, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa apertar pouco o acelerador para conseguir subir o giro rapidamente, tá? Outra coisa que eu tô sentindo é aquele negócio de você passar em lombada. Ó, agora, por exemplo, eu tô em quarta, eu não sinto o carro praticamente embaralhar, e vocês estão vendo aí que eu tô a 60 km por hora. Essa lombada aqui, ó, eu vou passar ela, só que em vez de reduzir para segunda, eu vou reduzir para terceira, tá? Aqui, ó, o carro não embaralha, tá? O carro, ele responde muito bem. Agora eu peguei um subidão aqui, tá? Uma subida bem forte. Claro, vou reduzir para segunda agora, tá? E tô tendo uma resposta muito boa aqui do motor, tá? Na minha opinião, né? Tô tendo uma resposta muito boa. Tá? Tô em terceira agora. Vou puxar a quarta, porque não tem necessidade de você ficar com o giro elevado. Agora eu vou enfrentar uma outra subida aqui. Ó, mas na velocidade que eu tô, eu consigo ir em quarta facilmente. Tá? Muito tranquilo, muito bom de dirigir. Esse carburador aqui tá aprovado com a regulagem que eu fiz, né? Porque pra ser sincero, é a primeira vez que eu pego que eu faço uma pequena regulagem nesse carburador, tá? Vou dar uma pausa aqui agora. Pessoal, eu vou iniciar os testes de rodovia agora. Engatei a terceira. E tô em quarta já. Igual eu falei pra vocês, esse carburador, eu acredito que ele mantenha o torque do motor sempre alto. Assim, um torque razoável em todas as faixas de rotação. Justamente por esse carburador de Venturi variável, ele vamos dizer assim, ele atomiza melhor o combustível. Então, o fato dele atomizar melhor o combustível melhora o torque em várias faixas de rotações, tá? Agora, por exemplo, eu tô numa subida aqui numa rodovia, né, fazendo o teste, e eu tô com meia carga no acelerador, e eu não preciso afundar o pé para ele manter a velocidade,
tá? Eu tô com meia carga no acelerador, peguei uma subida e ele tá mantendo. Dá pra perceber aí que ele não tá perdendo em velocidade absolutamente nada. Agora eu apertei um pouco o pé, eu continuo na subida, mas eu não cheguei no fundo do acelerador ainda. Agora eu vou aliviar um pouco o pé, voltei ele para meia carga. E esse carburador aqui, ó, essa velocidade aqui, eu não estava conseguindo atingir com o H30, aquele carburador que eu usei para ir com o Fusca para Transamazônica. Ele chegava em 115 km/h no máximo e não acelerava mais do que isso. Agora eu vejo que eu tenho carburação suficiente para alimentar tranquilamente esse 1600 aqui. Acredito aí que agora eu tenho certeza que o que estava faltando para mim com aquele carburador H30 PIC tava dando falta mesmo. Tanto é que no último trecho da viagem, ali na rodovia Castelo Branco, o trecho que eu podia pegar 120 por hora, eu até cheguei a 120, mas tava forçando muito o carro. Aí eu vim maneirinho, né? Maneirinho que eu digo, 100, 110 km por hora, com medo de essa falta de combustível, essa mistura pobre, ficar superaquecendo o motor, tá? Se bem que para a proposta que nós fizemos, né? Para a proposta da nossa viagem, em nenhum momento foi necessário a gente atingir velocidades aí de 120 km por hora, tá? As estradas lá do Mato Grosso, os lugares que a gente passou na Transamazônica, não permitem isso daí. E agora, eu com esse carburador de Venturi variável, emprestado aí do meu amigo Fernando. Fernando, mais uma vez eu te agradeço aí pelo empréstimo desse carburador. Eu, agora colocando o carro aqui na rodovia, eu considero que esse carburador aqui é um excelente investimento. Alimenta muito bem o motor, tá? Fora que para você andar na cidade, você não precisa apertar muito e nem ficar reduzindo marcha toda hora. Se você quiser passar em terceira numa lombada, mesmo esse câmbio longo aqui do Fusca 86, ele consegue isso daí tranquilamente.
esse foi o teste do carburador de Venturi variável que o meu amigo Fernando me emprestou aí, enquanto ele tá fazendo a retífica do Fusca 1300 dele, tá? O que eu mais achei incrível é que, sem fazer modificação nenhuma, né? Aliás, eu sinceramente eu não sei que tipo de regulagem tem esse carburador. Não sei exatamente isso, né? Mas se ele tá, na minha opinião é o seguinte: se ele tá alimentando muito bem esse motor 1600 aqui que eu tenho no Tomatão, eu imagino o quanto esse carburador ele deve alimentar o 1300 do meu amigo Fernando. Eu não conversei muito com o meu amigo Fernando a respeito do serviço de retífica que ele vai fazer no carro dele, né? Não sei se ele vai manter o original 1300 ou se ele vai abrir para 1600, colocar um cabeçote de entrada dupla. Eu não sei exatamente. Até vou conversar com ele a respeito disso. Mas se ele estiver pensando em abrir o motor para 1600, eu vou falar para ele que carburador ele tem. Porque esse teste que eu fiz agora aqui do Venturi variável, eu mesmo estou muito satisfeito, tanto na cidade quanto na estrada, tá? Gostei bastante desse carburador, tá aprovado, aliás, aprovadíssimo, né? Esse carburador. E eu tô até pensando, já tô até considerando pro futuro, né, a possibilidade de adquirir um carburador desse, tá? Tanto para colocar no lugar daquele do meu H30, né? Que apesar que a giclagem que eu usei talvez não esteja alimentando o motor de forma correta, né? E foi muito bom esse teste, tá? Principalmente porque o meu carburador, o original do Tomatão, o H31 PIC T, tá lá com o Alan aliás, o Alan, né, da AJ Carburadores. E eu gostei bastante desse carburador. Igual eu falei agora há pouco, no futuro próximo aí eu vou considerar a compra de um carburador desse, porque eu tô muito satisfeito com esse teste. Gostei bastante. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aí embaixo. Se você gostou bastante, compartilhe no seu Facebook e nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.